Paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, ministros do Conselho de Pastores da Cidade de Deus, né? E demais irmãos que uma hora forem assistir esse vídeo. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, seu lar nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Quero deixar uma palavra para o teu coração, que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz assim: Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quero compartilhar com você essa palavra nessa tarde, aonde Jesus está dizendo para Pedro, né, para o seu discípulo: também te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, sobre o que você está afirmando, edificarei a minha igreja. Qual é o contexto aqui? Jesus está levando os seus discípulos para um lugar chamado Cesareia de Filipe, aonde existia uma concentração, um núcleo de adoração a vários deuses, aonde tinha um portal de pedra que se entendia naquela época ser um lugar de entrada e saída dos deuses da mitologia tanto grega quanto da mitologia romana. Era um lugar de muita adoração, era um lugar místico para aquele povo. E Jesus especificamente vai levar os seus discípulos para estar naquele lugar, para que eles pudessem ter uma experiência ali com Jesus. O que Jesus iria dizer? E Jesus pergunta para eles, o que as pessoas dizem que eu sou? Quem eu sou? Uns dizem que ele era um profeta, outros dizem que ele era alguém especial. E Pedro então responde: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E sobre esta afirmação, então Jesus vai dizer: sobre esta pedra, sobre esta afirmação, sobre este fundamento, edificarei a minha igreja, a minha eclésia. E é isso que eu quero falar com você nessa tarde, meu irmão, meu amigo, meu pastor querido, minha pastora, missionária, você que é líder, ou você que é um membro da igreja, né, não desprezando a sua posição em Cristo, mas sabendo que você também é especial para o Senhor. É sobre isso que eu quero falar, sobre a eclésia de Jesus. O que é essa eclésia? Preste muita atenção. A palavra eclésia, ela vem do grego. Eclésia vem do grego, que significa chamados para fora, que significa assembleia. A palavra igreja, ela foi substituta, uma palavra substitutiva para eclésia, mas não significa o verdadeiro sentido literal da palavra eclésia. Amém? Então, para que você possa entender um pouquinho o que Jesus verdadeiramente quis dizer quando ele fala e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, na tradução se perdeu um pouco o sentido, porque a palavra original que Jesus ali está dizendo é: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha eclésia. E o que é eclésia, irmãos? A palavra eclésia, ela era muito usada 500 anos antes de Cristo. A palavra eclésia era usada em Atenas, na polis de Atenas, a cidade de Atenas. Ela era usada muito naquela época. Eclésia era a principal assembleia do governo de Atenas, na Grécia. Como Atenas era uma polis, era uma cidade, e esta cidade era uma cidade de referência, foi, né, o berço da filosofia de Atenas, da Grécia. Saíram filósofos como Sócrates, como, eu anotei aqui alguns nomes, né, Tales de Mileto, Aristóteles, esses homens que viveram
no ano 500 a.C., que trabalharam com a mente e introduziram a filosofia, a ciência, a psicologia. Eles foram ali pioneiros no pensamento. Eles então, nesta cidade, eles tinham uma assembleia do governo chamada eclésia. E quem compunha essa eclésia? As pessoas que compunham essa eclésia tinham que ser maiores de 18 anos, não poderiam ser mulheres, não poderiam ser estrangeiros e não poderiam ser escravos. Eles eram escolhidos pelo governo e eram enviados para essa reunião, que não acontecia dentro da cidade, mas nos arredores da cidade, nos portais de entrada da cidade. Por isso, eclésia, chamados para fora. E eles iam para essas reuniões 4 a 5 vezes por mês para decidir, para definir os rumos da sua cidade, para definir os rumos que essa cidade deveria tomar. Dentre esses rumos, dentre essas coisas, eu alistei aqui algumas coisas que eles faziam: declaração de guerra ou de paz, estratégia militar, elegiam funcionários para o governo, magistrados e chefes de Estado que ajudavam ao rei, aos chefes maiorais. Eles eram eleitos nessa eclésia, propunham-se leis, votavam-se decretos, estabeleciam-se situações para benefício do povo de forma comum. Aquela eclésia, tanto lá na polis de Atenas, quanto outras que existiam nas cidades vizinhas, representavam o direito do povo, representavam o seu bem-estar. Aquela eclésia defendia sua cidade, aquela eclésia defendia o seu povo, aquela eclésia defendia os interesses do rei e defendia o rei. Quando Jesus, e aí eu quero trazer para dentro dessa palavra que nós lemos aqui de Mateus capítulo 16, versículo 18, começando pelo versículo 13, quando Jesus vai com os seus discípulos para aquele lugar de muita idolatria, para aquele lugar onde o deus Dionísio tinha sua estátua e tinha os seus adeptos, tinha o seu povo que estava ali diurnamente e noturnamente cuidando e fazendo cultos ao seu nome, deus Afrodite, deus Artemísia, meus deuses de uma forma geral, Plutão, Netuno, também conhecido como deuses daquela época, tinham diurnamente e noturnamente os seus adoradores que estavam ali defendendo os interesses do seu Deus daquele tempo ali. Jesus leva os seus discípulos, aleluia, para aquele lugar, queridos. Ele leva os seus discípulos para aquele lugar específico em Cesareia de Filipe e fala para eles: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então vai consolidar aquela palavra dizendo esse versículo que nós acabamos de ler. Também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta afirmação, edificarei a minha eclésia. Edificarei a minha eclésia. Jesus não está ali edificando um sistema religioso. Jesus não está ali edificando uma denominação. Jesus não está ali edificando um sistema denominacional. Jesus não está ali dando monopólio para a igreja metodista, para a igreja Assembleia de Deus, para a igreja batista, para a presbiteriana. Não! Jesus não está ali dando monopólio de serviço. Jesus está dizendo ali que ele está edificando a eclésia dele.
aqueles a quem Ele chamou e constituiu para defenderem o seu reino aqui na terra, para defenderem a sua palavra, para pregarem a sua palavra com unção e com ousadia. Jesus está falando para mim e para você, homem e mulher de Deus, separados e escolhidos para esse tempo, para fazermos a diferença, banhados na unção. Jesus não defendeu denominação, Jesus defendeu a sua eclésia. E a sua eclésia está muito acima de governos humanos, de instituições humanas. As denominações existem e elas são necessárias para preservar, para cuidar, para gerenciar, mas elas não são o fim em si mesma. Amém? Que você possa entender essa palavra que nós estamos ministrando nessa tarde. Não fostes vós que me escolheram, diz o Senhor, foi eu quem escolhi. Então o Senhor escolheu a mim, Estela, escolheu você, Heron, escolheu você, pastor Luiz Cláudio, pastor Luiz, pastor Wallace, bispo Pedro, os que eu conheço, né? Missionária Marta. O Senhor escolheu a cada um de nós, e que privilégio! Que privilégio que o Senhor tenha nos escolhido, mas também quanta responsabilidade, porque Ele não nos escolheu, queridos, para defender a nossa denominação, Ele nos escolheu para defender a sua eclésia. Ele nos chamou e nos escolheu para defender o seu governo, e assim cada um de nós, homem e mulher, fomos chamados com essa mesma responsabilidade. Jesus disse assim: eu estou estabelecendo uma nova eclésia, e esta eclésia eu confio a vocês, para que vocês façam parte dela com temor e tremor. A posição que Deus confiou a mim, a posição que Deus confiou a você, banhados com a sua unção, não é uma plataforma de privilégio, é um ambiente de serviço. Esse serviço que o Senhor confiou a mim e a você, essa posição que o Senhor confiou a mim e a você, é uma posição de guerra, é uma posição estratégica de guerra. Mas o Senhor também já deixou para mim e para você uma palavra, que está lá em Josué capítulo 1, versículo 5. Assim como fui com Moisés, meu servo, serei contigo. Não te desampararei e não te deixarei. Ninguém poderá te resistir todos os dias de sua vida. Mas existe uma condição: ser forte e corajoso. O Senhor nos chama para esta guerra, sim, mas Ele também nos dá uma promessa. E agora vai para a minha igreja em particular, Igreja Metodista Cidade de Deus, igreja que eu amo, igreja que o Senhor me deu como pastora, o Senhor me deu a Cidade de Deus como um presente, porque quem dá pastores à sua igreja é o Senhor. Então eu, Estela Garcia, fui dada à Cidade de Deus como um presente, mas também com uma grande responsabilidade, mas também com uma grande, vou colocar assim, um grande desafio, que vou levar até o final, até o momento em que o Senhor me permitir estar aqui. Louvo a Deus pelas vidas que temos pastoreado, louvo a Deus pelas vidas que pastoreamos, louvo a Deus pelas vidas que saíram. Enquanto foram minhas ovelhas, pude pastorear. Se não pude ser melhor, peço perdão em nome de Jesus, mas fiz o que eu podia fazer enquanto eu, Estela, tive oportunidade. Mas o Senhor tem dado a nós novos discípulos, novos homens, novas mulheres, novos filhos e filhas, que temos com o coração aberto e grato, buscado orar, abençoar e servir, porque entendemos que o pastorado, que o episcopado, que o presbiterato é uma plataforma de serviço e não de privilégio. Que Deus nos abençoe e que faça os ministros de Cidade de Deus romperem em fé a cada dia. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Eu sou a pastora Estela Garcia, pastora da Igreja Metodista em Cidade de Deus, em exercício em 2 biênios,
biênio de 2018-19, biênio 2020-2021. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Um grande beijo, fiquem na paz.